Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente com vocês é Daniel, do canal VR Fácil. E a gente está indo para o nosso vídeo onde a gente vai compilar o nosso primeiro aplicativo em Android. Nesse vídeo aqui a gente vai estar compilando para dois Androids. Para o S8, que é um telefone mais novo, e também para o S4, né, que é um modelo antigo do S8. E ainda assim a gente vai mostrar que diferentes celulares podem rodar o programa em Android que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá. A gente já fez a pirâmide num arquivo e também a câmera e o jogador no outro arquivo. Então agora a gente vai migrar de um para o outro. Essa é uma função muito importante no Unreal, que permite a gente sempre criar os nossos objetos, né, padrões em algum programa, deixar salvo e aí a gente migrar quando a gente precisar. Então primeiro a gente vai abrir o nosso teste 1, que é onde a gente fez nossa pirâmide, certo? Então a gente vai clicar nele, vai esperar ele abrir. Então tá aqui a nossa pirâmide, tá? Tudo que a gente importou para cá na época e editou, a questão dos volumes de luz e o volume de pós-processamento. A gente primeiro precisa descobrir o nome desse mapa, e isso fica a mostra aqui em cima na esquerda, ó, First Person Example Map. Então a gente precisa achar esse arquivo aqui no nosso Content Browser para a gente poder enviar para o nosso outro programa. Então a gente vai clicar aqui em Content, tá vendo? First Person BP, Maps, e ele fica aqui, ó, First Person Example Map. Então a gente vai selecionar, vai clicar com o botão direito e colocar ações de ativo migrar. Uma outra opção poderia ser Asset Actions e Migrate, mas em português é só clicar nesse migrar aqui. Então ele vai mostrar tudo isso que ele vai migrar de um para o outro, a gente vai clicar em OK. E a gente vai selecionar a pasta para onde a gente quer migrar. Então a gente vai colocar Documentos, Arquivos Unreal, Mundo VR1, que era o que a gente tinha feito, e a gente vai botar dentro dessa pasta Content aqui, que é onde fica todos os objetos e mapas desse aplicativo que a gente estava fazendo. Então a gente vai clicar selecionar pasta. Basta esperar ele copiar os arquivos e ele vai dar uma mensagem que copiou com sucesso. Agora a gente pode fechar esse aqui e abrir o nosso mundo VR1. Então ele está aqui, ó, mundo VR1 4.19. Vamos abrir. Perceba que agora, além dos nossos arquivos originais aqui que a gente tinha, agora a gente tem também o jogador e todos os objetos que a gente fez, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar nesse First Person BP, Maps, e abrir o mapa que a gente tinha lá no nosso outro programa, tá vendo? Então a gente abriu. O que a gente vai fazer aqui, esse jogador aqui ele não existe mais, porque ele não é o oficial, ele veio no outro programa, então a gente vai deletar ele. E a gente vai adicionar o nosso jogador novo aqui, então a gente vai clicar em Content, lembra do nosso jogador VR, a gente vai colocar ele aqui. Vamos confirmar algumas coisas no blueprint aqui do jogador para ver se está tudo ok. Seleciona ele e clica aqui Edit Blueprint, Open Blueprint Editor. Aqui embaixo é muito importante que esteja o World Dynamic. A outra coisa que é muito importante, aqui no portal de visualizações, a gente tinha adicionado esse collider aqui em formato de cilindro, certo? Então vamos clicar nele aqui na cápsula e aqui embaixo, nessa parte de Collision, tá vendo? Tem pré-definições de colisão. Existem várias no Unreal. Mas esse aqui, como é o nosso jogador, a gente precisa botar pawn aqui, ou peão. Você também poderia botar manualmente aqui, marcar onde você quer que ele colida, onde você quer que ele passe, mas você pode botar com um pawn também que funciona. Uma outra coisa importante é o seguinte, a gente tinha setado a altura da cápsula como 90, certo? E esse é um jogo que a gente vai ficar em pé. Então se eu vier aqui no Event Graph, lembra que a gente ia alterar essa altura aqui da câmera? Então é o seguinte, existem outras maneiras de você fazer isso, tá? Mas eu prefiro fazer dessa maneira que eu sei que funciona e fica na escala correta para o nosso jogo. Então essa altura VR, ela era 1,80 m, mas eu já tenho 90 da minha cápsula e uma altura boa para os olhos em pé é 1,64 m. Então se eu já tenho 90 da cápsula e preciso chegar em 1,64 m, ou seja, 164 m, aqui, em vez de 180, eu botaria 74. E aí, o que significa isso? Ele vai, da minha cápsula, ele vai somar 74. Então, basta eu clicar em Compile e Save, e posso fechar aqui para voltar para o meu editor. Uma coisa que é muito importante também. Aqui embaixo na direita, tem uma opção de Auto Process Player. Você tem que botar a opção Jogador 0. Isso significa o seguinte, que assim que você começar esse jogo, o seu jogador vai ser posicionado nessa câmera aqui. Por último, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levantar só um pouquinho. O mais certo é você deixar ele colado no chão. Só que como isso aqui é um plano, novamente o Unreal ele não trabalha muito bem com plano, então a gente vai deixar isso aqui um pouquinho para cima para evitar que ele atravesse esse plano.
Se você quiser testar, como a gente já ativou o Google VR, naquela opção nos plugins, você pode clicar aqui e selecionar VR Preview. Dessa forma você vai ter um preview em realidade virtual do jogo. Tá vendo? Inclusive a gente pode testar nossa movimentação com a cabeça. Lembra como é que funcionava? Se eu olhar um pouquinho para baixo, o meu boneco se move para frente. Perceba que a escala parece estar correta, porque está muito próximo aqui da altura correta, eu consigo entrar na porta. E perceba que a iluminação está praticamente correta. Tem uma mensagem aqui dizendo Lighting need to be rebuilt, é porque a gente não fez ainda a construção da luz, né? A gente não compilou a luz ainda. Mas esse aqui é um modelo bem legal que você já consegue testar em realidade virtual. Então vamos apertar o ESC para a gente voltar para o Editor. Bom, por fim a gente vai adicionar os nossos alvos e a nossa saída. Lembra que o alvo ele tem que estar a uma distância de 20 metros do nosso jogador. Então não adianta a gente colocar uma série de alvos também. Então basta você arrastar para cá. Perceba que a gente ainda ia ajustar o tamanho dele, mas o tamanho parece estar razoável. Se você quiser, o que você pode fazer é escalar ele para ele ficar tipo um poste. Tá vendo? E aí a gente sabe que ele está aqui. E você pode duplicar também. Então eu vou selecionar ele aqui. Tá? Alvo VR, vou dar Ctrl C, Ctrl V, agora eu tenho outro, e aí eu vou movimentar ele aqui para o outro lado. Da mesma forma eu vou fazer isso com a saída, então eu vou trazer ela para cá e vou escalar ela também para ela ser tipo um poste, e vou movimentar ela aqui para cima. Então tá, isso aqui é só para a gente testar. O legal disso aqui é que a gente pode usar tanto para, por exemplo, subir uma escada, se você não quiser fazer uma animação de subir escada. Você pode fazer uma questão de automaticamente mudar de andar, ou mesmo se teleportar pelo mapa. Então a gente pode testar isso aqui para ver se está funcionando. Então basta você clicar aqui e VR Preview. Perceba que eu não tenho uma noção de onde eu estou olhando, certo? Ó, eu olhei para o cilindro e passei por ele. Mas eu não tenho um lugar onde eu mire certinho e tenha certeza que eu estou olhando para o cilindro. Claro, é mais ou menos no meio da tela. Mas ó, olha como é difícil eu acertar para onde eu estou olhando. Então a gente tem algumas maneiras de fazer isso, que seria colocar um crosshair, né, que seria essa mira no final. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar uma maneira simples de fazer, tá? Mas também tem muitas outras. Eu vou abrir o meu jogador VR aqui. Tudo bem? Eu vou aqui em porta da visualização. Lembra que a gente fez uma esfera? Eu vou copiar essa esfera. Vou botar Ctrl C, Ctrl V. Agora eu tenho uma outra esfera, tá vendo? Eu vou arrastar ela aqui para frente e eu vou botar ela na minha câmera. Ó, arrastei ela para baixo da minha câmera. Então agora ela é uma função da minha câmera. Quanto que eu vou arrastar para frente, a gente pode definir. Eu vou botar aqui 700. Então perceba que ela está um pouco distante. E vamos ver como é que tá. Compile, Save e vamos clicar aqui VR Preview. Perceba que agora eu tenho uma bolinha amarela na minha frente, tá vendo? Que vai servir como a minha mira. E agora eu sei para onde eu estou olhando. Se você quiser, você pode mudar a cor dela para preto, para alguma cor que contraste um pouco melhor no seu ambiente. Mas vamos deixar amarelo, que é só para uma função mesmo. Existem outras maneiras, que seria até incluir um mais mesmo, assim, um sprite 2D, em vez de ser um objeto 3D. Mas de qualquer maneira funciona também. Uma coisa que é legal de mostrar é o seguinte: nesse Event Graph aqui, nessa última opção aqui do Line Trace, você pode mostrar o raio que você está olhando. Então nesse Debug Type aqui, você pode clicar, por exemplo, persistente. E aí dá Compile e Save. Vamos ver qual é o efeito? A gente vai clicar aqui, VR Preview. Perceba que sai um raio vermelho da minha visão, que é justamente para onde eu estou olhando. Então isso serve para você testar o seu código para saber se está funcionando. Então beleza, posso apertar o ESC, não é o que eu quero, então eu vou deixar nenhum. E aí Compile, Save, e aí é só fechar. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o nosso jogo final. Bom, agora a gente vai aqui em editar, configurações do projeto, e a gente vai mudar uma série de propriedades para poder fazer esse código para Android. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui na descrição, onde já vem selecionado, colocar o nome do seu projeto. Ele vem como o E4 Game. Então vamos botar aqui Mundo VR1. É só uma questão de nomenclatura mesmo. Nessa opção aqui, mapa e modos, a gente vai botar o mapa que a gente está utilizando. Então é esse First Person Example Map aqui. Tá? Então a gente vai botar First Person Example Map, First Person Example Map. Perfeito. Vamos descer mais um pouco aqui. Nessa parte de entrada, lembra onde tem os controles.
No caso do Android, a gente não tem controle nenhum, é só a tela do nosso telefone. Então a gente vai tirar essa opção aqui e vai colocar limpar, tá vendo? Não vai deixar nenhum aqui. Em Rendering, a gente vai desmarcar HDR móvel, tá? Para poder a realidade virtual funcionar. A gente vai descer mais aqui e agora a gente vai em Android. Aqui é muito importante você configurar para Android, então basta você clicar configurar agora. Você vai precisar apertar esse Accept SDK License, porque eu já apertei, tá, anteriormente. Então para você vai precisar clicar aqui. E se você descer aqui embaixo, você também vai precisar configurar agora. Feito isso, aqui a gente vai mudar bastante coisa e vai depender inteiramente do seu celular. Então a gente tem duas opções. Ou você pode fazer isso aqui várias vezes e compilar diferentes aplicativos e testar no seu telefone. Ou você bota aqui exatamente as versões que estão no seu telefone e aí você vai ter o aplicativo especificamente para o seu Android. Em relação ao Minimum SDK Version e o Target SDK Version, aqui você vai botar do seu telefone. No mínimo que você vai botar é a 19. Então eu posso botar aqui 19 e aqui eu posso botar 24. Por quê? Eu quero que rode na 24, que eu sei que vai rodar no meu S8. E é o que a documentação da Unreal pede, tá? Para fazer para Google VR. Só que a minha mínima versão do meu telefone que eu estaria fazendo aqui, por exemplo, o meu S4, é o API 19. Ou a versão 5.0 do Android. Então eu vou manter esse 19 aqui. A gente vai descer mais um pouquinho. Também é uma opção que você pode mudar dependendo do processador do seu celular ou o que ele é compatível. Eu aconselharia você fazer o seguinte: deixa nessa primeira aqui e faz o aplicativo. Depois, marca essa segunda e também faz o aplicativo. E aí você tem certeza que você tem dois aplicativos, você tenta instalar no seu telefone. Como eu vou estar instalando no S4 agora, eu vou deixar essa primeira opção marcada aqui, não vou mudar para a segunda. A mesma forma esse OpenGL aqui, eu vou deixar o S2 porque o meu telefone funciona com esse S2. Mas telefones mais novos podem funcionar com as outras opções. E mais algumas coisas a gente tem que mudar aqui em cima. Marca essa opção aqui, Disable Verify OBB on First Time Update. Tudo bem? E Enable Full Screen Immersive on KitKat Above Device. Marca essas duas opções. Essa outra opção aqui, Package Game Data Inside APK, qual é a diferença? Se você marcar isso aqui, o Unreal ele vai gerar um arquivo só instalador. E aí você vai instalar esse arquivo pelo ADB. Eu prefiro fazer isso. Uma outra opção seria você não fazer isso, ele vai gerar um APK e um arquivo OBB, onde ficam outras documentações do seu aplicativo. E aí você conseguiria instalar como a documentação da Unreal manda, sem utilizar o ADB. Só que nem todos os telefones funcionam assim. O S8, por exemplo, ele não deixa instalar com o OBB separado. É um trabalho um pouco maior. Então eu prefiro gerar o APK e instalar qualquer telefone usando o ADB. Tá? Então eu vou marcar essa opção aqui também. Aqui no Android SDK, a gente também tem que conferir uma coisa. Ver se, quando você instala o CodeWorks, na verdade, ele instala todos esses arquivos aqui naquela pasta específica. Normalmente o Unreal ele já vai completar para você os caminhos, tá vendo? Mas caso ele não tenha completado, basta você ver aqui, ó, Location of Android SDK. Então eu vou clicar nesses três pontinhos, eu vou lá no meu disco local C, NVPack, SDK. Basta eu clicar e selecionar a pasta. Eu vou fazer a mesma coisa para o NDK, para o ANT, para o Java, tudo bem? Aqui eu vou fazer o seguinte, no SDK eu vou deixar o Match NDK, e no NDK eu vou deixar o 19, tá? Que seria para o meu telefone mais fraco. Feito tudo isso, basta eu fechar. Como a luz ainda precisa ser reconstruída, eu particularmente prefiro clicar aqui em compilar e compilar somente iluminação e esperar acabar aqui a construção da luz. Então assim que completar, perceba que sumiu aqui, né, a mensagem de Light precisa ser construída. Bom, agora você vai vir aqui em Arquivo, Empacotar Projeto, Android e vai selecionar essa opção Android ASTC. Ele vai pedir uma pasta para você empacotar o seu projeto, então mantém aqui em Arquivo Unreal Mundo VR. Eu particularmente prefiro criar uma pasta aqui, nova pasta, e botar, por exemplo, aplicativo. Seleciono ela e boto selecionar a pasta. E aí agora ele vai começar a fazer o seu aplicativo Android. Basta você clicar nesse Show Output Log aqui, que ele vai te mostrar uma série de mensagens do que ele está fazendo. Aqui nessa janela pode acontecer alguns erros. No final, se aparecer alguma mensagem vermelha e aparecer a mensagem de failure, significa que ele não compilou, ele não conseguiu fazer o seu Android. E aí você vai ter que ler a mensagem para saber qual é o erro. Normalmente é porque está faltando alguma versão de Java, alguma versão de SDK, alguma versão de NDK.
Como eu falei, como essas versões vão sempre atualizando, você às vezes vai estar compilando para um tipo de Android ou para outro, pode acontecer esse tipo de erro. Então como é que você resolveria o erro? Você entraria aqui no Windows Explorer, vai no C, NVPack, Android SDK Windows e Tools, tá vendo? E você vai clicar agora nesse Android Batch aqui. Então você vai dar 2 cliques nele e espera ele abrir. Ele vai abrir aqui novamente mostrando tudo o que tem instalado no seu computador em relação a SDK, NDK, as plataformas de Android. Então perceba aqui que, por exemplo, no meu tem algumas coisas instaladas, mas tem outras coisas não instaladas. Eu tinha instalado a versão 26.01 quando eu instalei o Android e o CodeWorks. Mas por algum motivo ele pode precisar da versão 26.02 ou a 26.03. Então na mensagem de erro vai estar escrito lá assim, falhou porque o programa está usando uma versão antiga do SDK. A gente precisa da versão .02, .03. Então bastaria você clicar nessa versão aqui. Na verdade, antes você vai deselect all para não instalar tudo. Então perceba que as opções eu não posso clicar. E aí eu vou selecionar especificamente a versão que eu quero instalar. Por exemplo, essa 26.03 aqui. E aí agora ele vai estar aqui, ó, Install One Package. E aí basta eu clicar, ele vai instalar. Perceba que tem várias coisas aqui que eu posso instalar. Inclusive já tem a versão 28.0 aqui do Android, que seria a nova. Tá? Então assim, o que você precisar instalar, o que der mensagem de erro, basta você clicar nesse Android Batch e instalar aqui. Normalmente ele vai pedir esse 26.02 que eu já instalei. E no vídeo lá na parte de book você vai ver direitinho como instala, a parte da instalação e tudo mais. Então eu posso fechar e esperar aqui acabar. Enquanto ele está fazendo isso, eu vou mostrar uma outra coisa muito importante também. Como esse aplicativo que a gente vai estar fazendo não vem da App Store, né, não vem da Google, a gente vai precisar instalar o nosso telefone como desenvolvimento. Não se preocupa porque isso não afeta a garantia do telefone, não tem nenhum problema, mas a gente precisa ativar a função de desenvolvedor do nosso telefone. Para isso, a gente vai precisar fazer o seguinte, eu vou abrir um emulador aqui só para vocês verem o que tem que fazer, certo? Então assim, no seu telefone você vai entrar no menu, você vai em configuração. Então vamos lá, configuração aqui, settings, tá, se tiver em inglês. Dependendo da versão do seu telefone, o tipo de telefone vai ser um pouco diferente. Em alguns você tem que clicar nesse More aqui, ou até aqui no canto mesmo, More ou mais, para achar essa opção. Mas nesse aqui, por exemplo, é a última opção aqui do menu. Aqui vai estar sobre o dispositivo, tá, ou About Device. No meu tá Emulated porque esse é um emulador. Então eu vou clicar aqui no About Device ou sobre o dispositivo. Eu vou clicar, ele vai, por exemplo, dar a versão que o meu Android está funcionando e algumas outras funções, tudo bem? E aqui no final, você vai ter aqui Build Number ou número da compilação, em português. Se o seu telefone for diferente do que eu estou mostrando aqui, basta você achar essa opção, número de compilação ou Build Number do seu telefone. E você vai clicar nela 7 vezes, então olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, ele vai mostrar uma mensagem, tá vendo? 6, 7. You are now a developer, ou você agora é um desenvolvedor. Então a gente abriu a função de desenvolvimento do nosso telefone. Não se preocupa, tá? Como eu falei, isso não muda nada no seu telefone, só vai ficar uma opçãozinha a mais. E agora que a gente fez isso, basta você clicar aqui no voltar e você vai ter essa nova opção aqui nos seus configurações, que é a Developer Options, ou opção do desenvolvedor. Você vai clicar nela, vão aparecer outras opções. Você vai descer um pouco aqui e vai ativar essa opção aqui, ó, USB Debugging, ou depuração USB. Basta clicar e dar o OK. Isso aqui vai permitir com que o seu telefone se comunique com o ADB, que é o software que a gente instalou junto com o CodeWorks para poder fazer a instalação dos nossos aplicativos. Nessa parte aqui era isso, você pode agora largar o seu celular. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui na descrição tem 2 links muito interessantes. O primeiro é esse aqui da Developers, da própria Google, que é para instalar os drivers do seu USB. Ou seja, quando você ligar o seu celular no computador, não necessariamente o celular vai instalar automaticamente os drivers no seu computador, e o seu computador pode não detectar o seu celular. Para resolver isso, você vai entrar nesse link aqui, ele tem um passo a passo de como você pode instalar, tudo bem? Mas o que eu quero mostrar é que no final você tem para todas as marcas. Então, por exemplo, se eu fosse instalar para o meu S4, eu clicaria aqui para entrar no site da Samsung e aqui eu colocaria Mobile, Phones, Galaxy S e aqui eu botaria o nome do meu telefone. Então eu vou procurar aqui por S4, aqui eu vou botar o tipo dele, normalmente é Unlocked,
tá? Que seria o desbloqueado. E aí basta dar o confirm, ele vai baixar para mim o software do meu telefone. Então perceba que lá naquele site a gente tem para todas as marcas. Então vê qual é a marca do seu celular e baixa o driver e instala no seu computador. Por fim, é o seguinte, não é todo celular que vai aceitar a realidade virtual. Você tem duas maneiras de testar isso. Você pode tentar baixar o aplicativo chamado Google Cardboard na Play Store. Se você não conseguir baixar, se tiver a informação de que não é compatível, o seu telefone não funciona os jogos de realidade virtual. A outra opção é você entrar nesse Tudo Celular, que é um site que compara celulares, e você vai clicar nesse Compare aqui. E aí você vai botar o modelo do seu telefone, por exemplo, Galaxy S4. Então apareceram vários aqui, eu vou botar o convencional. E aqui eu vou comparar um outro, o J2 Prime. E vou clicar em comparar. Então perceba que tem os dois telefones aqui. Ele vai mostrar uma série de coisas, mas o que você precisa entrar é aqui na parte de sensores. Para funcionar em realidade virtual, você precisa obrigatoriamente dois sensores, o acelerômetro e o giroscópio. Se você não tiver esses dois sensores, se não tiver o certinho aqui no site do Tudo Celular, você não vai conseguir instalar no seu telefone nenhum aplicativo de realidade virtual. Então perceba que no S4 eu consigo instalar, porque ele tem os dois, mas no J2 eu não tenho. O aplicativo até vai instalar, mas quando você abrir ele não vai funcionar direito, ele vai travar e outros erros vão acontecer. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, perceba que como eu já tinha instalado aquele 26.02 como eu falei para vocês, não deu mensagem nenhuma de erro, tá? Build successful, é isso que eu tinha que procurar. Então foi feito o meu aplicativo. Basta eu fechar agora e eu vou abrir a pasta desse projeto aqui. Então eu vou vir aqui, meus documentos, arquivos Unreal, Mundo VR1, aplicativo, Android ASTC. Perceba que agora eu tenho 3 arquivos aqui. Esse instala, esse desinstala e esse aqui é o meu aplicativo em si. Como eu falei, nem todos os telefones aceitam essa instalação aqui. Alguns bastaria eu plugar o meu telefone e clicar nessa opção que o aplicativo seria instalado no meu telefone. Mas nem todos funcionam. Então eu vou mostrar uma maneira, você pode testar e ver se vai funcionar. Se não funcionar, eu vou mostrar uma outra maneira agora que vai sempre funcionar. Então eu vou abrir o ADB. Lembrando, eu preciso abrir o prompt de comando, certo? Então eu vou dar Ctrl Alt Del. No Windows 10, claro. No seu Windows você pode procurar ali o CMD. Então eu vou executar nova tarefa CMD. Novamente, eu preciso achar onde está o meu ADB. Então eu vou clicar aqui novamente, vou abrir um outro. E ele fica aqui no C, NVPack, Android SDKs Windows, Platform Tools. Está aqui o meu ADB. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar. Vou botar aqui CD e vou copiar esse caminho. Agora eu vou estar executando os softwares daqui. O que você faz nessa hora? Você pega o seu telefone e pluga ele no seu computador. Se aparecer alguma mensagem no seu telefone de aceitar, conectar, basta você dar o OK e ele vai conectar. E aí você escreve aqui ADB Devices para saber o que está conectado. Então apareceu o meu telefone aqui. E agora eu vou botar o seguinte, ADB install -R, e aí eu vou botar espaço, abre aspas, eu vou copiar agora o caminho onde está o meu aplicativo. Então eu vou copiar esse caminho, vou botar aqui, primeiro botar uma barra, e agora eu vou escrever exatamente aquele nome ali, Mundo VR1 ARMV7 ES2, e é muito importante você botar ponto APK. E aí fecha aspas. E aí você dá o Enter. Assim que você dá, ele vai começar a instalar o seu aplicativo. Não é em todos os telefones, tá, que vai aparecer essa porcentagem aqui instalando no computador. Alguns isso aqui não aparece. Simplesmente vai ficar preto e do nada ele vai mostrar instalado. E apareceu aqui Success. Então significa que ele instalou. Basta você abrir o seu telefone agora. Então você vai lá nos seus aplicativos, no menu. E ele vai ter um chamado Mundo VR1. E aí você vai clicar no aplicativo. Ele vai aparecer esse menu inicial aqui do Google VR, você vira de lado, pode dar o OK aqui, espera ele carregar e pronto. Carregou o nosso jogo em realidade virtual. E aí seria só uma questão de você colocar o óculos e ver, tá? Perceba que a iluminação ficou diferente, é por uma questão assim do que o telefone aguenta, como a gente compilou, tudo bem? E ao longo dos vídeos a gente vai melhorar essa iluminação e tornar isso mais fotorrealista. Mas o básico era isso. E para sair, lembrando, é só olhar para o azul e aí o telefone volta ao normal. Se você tiver qualquer problema na instalação aqui,
lê também qual é o erro, tá? Mas normalmente vai ser ou por causa da versão que você colocou lá, 19, 21, 22, 23, 24, que seja, ou vai ser porque a gente tem que setar aqui no editar, no Unreal, configurações de projeto, e no Android aqui, a gente precisa mudar para suporte ARM64. Pode ser que o seu celular seja um ou outro. Então, se você tiver algum erro relacionado a isso, basta você trocar aqui e compilar novamente o Android e instalar no seu telefone. Se você fizer isso, na pasta Arquivo Unreal, Mundo VR1, Aplicativo e Android SC, agora você vai ter dois APKs aqui, um escrito ARMv7 e o outro escrito ARM64, ARMB64. Então basta você no ADB instalar com esse nome final aqui diferente. Tudo bem? Eu vou tentar instalar no meu Android S8 também, para mostrar para vocês que o aplicativo vai funcionar. Então, o meu Android também já está com aquela opção liberado. Eu vou permitir aqui na tela o que aparecer. Vou escrever ADB Devices, só para eu ter certeza que ele está conectado. Então, ó, ele não detectou o meu celular. Pode ser algum mau contato aqui, eu vou tentar novamente. E agora ele detectou o meu telefone. E aí eu vou copiar exatamente o que eu escrevi aqui. ADB install, -R e o caminho todo para o aplicativo. E vou deixar. Perceba que no S8 ele não mostra nenhuma continuação aqui, nenhuma porcentagem. Só fica a tela preta. Então eu ia esperar para ver o que vai acontecer. Success, então significa que ele instalou também. Novamente eu posso desplugar o meu celular, vir aqui nos meus aplicativos e procurar por esse aplicativo que eu instalei, que é o Mundo VR1. E aí eu vou clicar nele e vou esperar ele abrir. Não é para dar nenhum erro, tá? É para aparecer essa tela aqui mesmo. Eu vou virar, ele vai começar o aplicativo. Então, perceba que o aplicativo funciona normalmente no meu telefone. Se você tiver qualquer problema no seu telefone ou em algum problema desse vídeo de compilação, que é um pouco mais chato, comenta aí que a gente tenta resolver para você e eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo vai ser pro Oculus Go, então se você quiser aprender também é só seguir. Valeu, pessoal, até a próxima.